Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos, com todas, em nome do Senhor Jesus, né? Aquele que era e que há de vir, né? E vamos aí fazer nossa pequena meditação diária, né? Em direção lá ao reino sacerdotal, né? Então nós vimos aqui que o Senhor, Deus de Israel, está preparando o povo, né? Para o povo pegar a estrada, né? Digamos assim, e ir em direção a Jerusalém, em direção à terra prometida, para lá eles instalarem e implantarem o reino sacerdotal, né? Então o Senhor vai dar a eles as leis, né? Para o sistema econômico, para o sistema de adoração e para o sistema político, né? O sistema de administração, digamos assim, do reino, né? Então nós vimos aí que foi preparado o tabernáculo, né? Segundo o modelo que Deus mostrou a Moisés, separou lá aqueles especialistas, né, o Bezaliel e o Aoalib, né, para eles fazerem todas as coisas com o material que o povo ofereceu, né, de forma voluntária. Então a voluntariedade do povo foi muito grande, né? E aí eles montaram o tabernáculo foi levantado, né? E aí nós vamos pegar aqui no Êxodo 40:34, nós vamos ver aqui ver o que está escrito aqui nesse versículo, para a gente ver aqui qual é a finalidade do tabernáculo, né? Qual é a finalidade do tabernáculo, afinal? A finalidade do tabernáculo é para que, né, o, o anjo, né, e a glória de Deus, quando fosse consultado, o sacerdote tinha que entrar, os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham que entrar no Santo dos Santos e no Santíssimo, né? Para fazer as suas consultas, né? Porque o tabernáculo, a grande finalidade dele era essa aí, era guardar as coisas santas, não é isso? E as coisas santas iam ficar dentro dos compartimentos, né? Tinha o Santo dos Santos e o Santíssimo, que era separado por um véu, né? E aí, no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele tinha finalidade de adoração também, né? E a finalidade de consultas, né? Ou seja, as dúvidas que surgissem no reino, né, sacerdotal, era para os sacerdotes e o sumo sacerdote fazerem consultas, né, ao anjo e ao Deus de Israel que estaria, ou que deveria estar ali na hora, né? Então aqui no 34, né, diz assim, Êxodo 40:34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha aí, tá vendo? Então o tabernáculo era para o quê? Para a aparição, né? Para a habitação da glória do Senhor, certo? E aí vamos lá, no 35 ele diz o quê? De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Então o tabernáculo ia ser um guia, né, no caminho para a terra prometida, né? Que eles não estavam caminhando ainda, eles estavam ali no pé do morro, né, no pé do Monte Sinai, sendo treinados, né, capacitados e fazendo o concerto para que quando eles chegassem lá, eles executassem o concerto que fizeram com o Altíssimo. E aí no 37 ele diz assim, se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, né? Então era um guia, né?
Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Né? Então era essa aí a finalidade do tabernáculo, né? Algumas finalidades dele, as principais, as que nós colocamos aí. Ele ia servir de guia, e serve de posição também, né, das tribos em volta dele, nós vamos ver aí para frente, e principalmente para as consultas e a adoração que o sacerdote ia fazer dentro das tendas, né? Dentro da tenda da congregação. Bom, aí a gente passa para o livro Levítico, aí nós vamos vendo as coisas aqui bem devagarzinho, né? No capítulo 1 de Levítico, ele vai falar aqui sobre os holocaustos. Então isso aqui é o sistema de adoração, né? O holocausto aqui, todos nós sabemos, né? É a matança de um animal. Então, aqui no versículo 3, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, ó, se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. Então, o holocausto é o quê? É o sacrifício de algum animal, né? Que derrama sangue, né? Então nós vamos para frente aí, holocausto. Aí no capítulo 2, as ofertas de manjares, né? Que são as ofertas de comida, né? De produtos vegetais, né? Não era o holocausto é animal e os manjares é vegetais, né? Aí no capítulo 3 ele fala no sacrifício de paz, né? O da graça, né? No 4, sacrifício pelos erros dos sacerdotes, olha aí, né? Então isso aqui era o sistema de adoração e o sistema de purificação, né, de sacerdotes e de todo o povo, né? Então no caso aqui do sacerdote, no capítulo 4, ele está falando aqui do sacrifício pelos erros dos sacerdotes, né? Aí ainda no 4 ele fala, no versículo 13, o sacrifício pelos erros do povo, e assim vai, né? Nós vamos mandando aqui bem devagarzinho para a gente chegar nos pontos principais que eu estou querendo que nós nos lembremos deles e que fixemos, né? Aí no versículo 25, 22 tem o sacrifício pelos erros de um príncipe, né? Quer dizer, significa que no reino sacerdotal vai ter príncipes lá, né? Certo? Aí no 27 tem o sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. No capítulo 5 de Levítico tem o sacrifício pelos pecados ocultos, olha aí, né? Os pecados ocultos. As pessoas que não tinham coragem, né? Ou não queriam confessar suas culpas. Aí no 14, 5:14 tem o sacrifício pelo sacrilégio. No 5:17 o sacrifício pelos pecados de ignorância, né? Aí nós vamos ler isso aqui. O que é esse pecado de ignorância? Vamos ver aqui. Isso aqui é uma coisa interessante para a gente se lembrar dele, né? No versículo 17 do capítulo 5 de Levítico. Ele diz assim, ó, se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que não soubesse, né? Contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Olha aí, irmão. Então, o que é esse pecado de ignorar? Alguém que pecou e disse que não sabia, ela não sabia que isso era pecado, não. Então, ele não pode alegar isso. Ninguém pode alegar isso. Eu não sabia que era pecado, que era transgressão. Porque, sabendo ou não sabendo, se eu fizer alguma transgressão, a iniquidade ficará nas minhas costas, né? Então, por isso é que ele está dizendo aqui, ó, ainda que não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade, né? Então, como é que ele vai fazer? No versículo 18 e 19, como é que ele vai fazer? Trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, né? Conforme a tua estimação, para expiação da culpa.
E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro em que errou sem saber, e lhe será perdoado. E a expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor, né? Então, ninguém vai poder chegar lá e dizer, não sabia e tal. Não, não tem essa desculpa não, né? Ele é culpado e ele vai ter que ofertar um sacrifício para fazer expiação do seu pecado, da sua transgressão. Aí a gente para aqui no capítulo 5 de Levítico, amanhã a gente continua e vamos em frente aí nas nossas meditações. Amém? Paz seja com todos e com todas as irmãs.